O homem que precisa de um trator e ainda não o comprou já está pagando por ele. Nesse caso, é exatamente o que aconteceria se você não pegasse esse empréstimo, esse financiamento a 3% ao mês. Seria uma loucura. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou explicar de fato o que é essa tal de alavancagem patrimonial ou financeira que todo mundo está falando por aí. Parece até que o termo está na moda, mas vocês vão ver que é muito mais comum e muito mais usado na prática do que a gente acha. E como vocês já estão acostumados, para a gente já começar sem enrolação, eu quero definir o que é alavancagem financeira ou patrimonial. Basicamente, é a gente comprar um bem tendo pouco dinheiro, sendo esse bem de um valor muito mais alto, usando dinheiro emprestado de outra pessoa. E claro, quando eu falo outra pessoa aqui, eu estou falando principalmente de outra instituição, seja um banco, uma financeira ou qualquer coisa do tipo. E para ficar mais fácil de explicar, eu vou usar alguns exemplos para mostrar para vocês que as coisas não são preto no preto, branco no branco. Cada caso precisa ser analisado e precisa entender se faz sentido ou não. Eu não gosto muito daquelas regras de que sempre você vai financiar, sempre você vai parcelar, sempre vai comprar à vista, porque vocês vão ver que dependendo do exemplo, um cenário faz sentido e o outro faz sentido. E o primeiro exemplo que eu queria dar para vocês é um exemplo muito comum no nosso dia a dia, o celular. Imagine que uma pessoa vai comprar um iPhone novo que custa R$ 6.000. E quando ela olha a forma de pagamento, ela consegue pagar em 10 vezes no cartão, pagando R$ 600 por mês. Concorda comigo que ela vai tirar do bolso R$ 600 no primeiro mês e vai ter acesso a um bem de R$ 6.000. Logo, ela está fazendo uma alavancagem, está tendo acesso a um bem mais caro do que ela está pagando de fato. E de quem que ela está pegando o dinheiro emprestado? Do cartão de crédito. O cartão de crédito já vai pagar a empresa que vende o celular e do bolso dela vai ser cobrado mensalmente ao longo de todo esse tempo. Mas poxa, se essa pessoa fez esse pagamento em 10 vezes sem juros, qual que é o custo que tem nisso? Normalmente, quando a gente olha essas compras de celular, por exemplo, a gente consegue ver que se pagar no Pix à vista, tem 10% de desconto. Então, se você pagasse à vista no dinheiro, no Pix, você pagaria R$ 5.400, por exemplo. E a pergunta que surge é, mas por que alguém pagaria parcelado em 10 vezes? Tem vários cenários. O primeiro e mais comum é que as pessoas normalmente não têm o dinheiro para comprar à vista. A pessoa não tem opção e acaba parcelando. Eu nem vou entrar no mérito aqui de que essa pessoa não deveria estar comprando esse celular, se não tem condições. Enfim, não é essa a ideia do vídeo. O segundo motivo é que esse é todo o dinheiro que a pessoa possui. Então, muitas vezes, a pessoa fica desconfortável de pegar tudo que ela juntou e colocar num celular. Então, ela prefere pagar as parcelas e ir mantendo boa parte desse dinheiro em mãos, até por segurança, se tiver algum imprevisto ou algo do tipo. E nesse exato momento, a única coisa que vale na internet é a conta. Não vale a pena você parcelar ou não vale nunca a pena você parcelar, porque é importante que você compre as coisas à vista, mas na minha visão as coisas não são bem assim. A gente precisa analisar caso a caso. Imagina que você tenha o dinheiro e escolha parcelar. Enquanto você não paga as parcelas, o seu dinheiro vai ficar rendendo. Então aquela diferença de R$ 600 já não vai ser mais tão grande assim. O próprio rendimento do dinheiro, enquanto você vai pagando as parcelas, vai diminuir essa diferença. Imagine um cenário também onde a pessoa tem um cartão de crédito que dá acesso a milhas ou cashback. Nesse cenário, além do dinheiro ficar investido, ainda teria o benefício dessas milhas ou do cashback. Então aqueles R$ 600 de diferença ficariam menores ainda. Imagina um terceiro exemplo, um terceiro cenário, onde além das milhas, além do cashback, além do rendimento, a pessoa ainda poderia ter acesso à isenção da mensalidade do cartão se tivesse um gasto mínimo e aquela compra do iPhone fosse suficiente para dar a isenção. Poxa, aí seria um benefício a mais ainda. Então percebe que dependendo da situação da pessoa, fica mais barato ainda parcelar em 10 vezes. Daria financeiramente, faria mais sentido. E aqui, claro, que a gente tem que pensar também no que a pessoa fica confortável de ter ou não parcelas
a pagar. Mas aqui a gente já começa a ver que nem tudo é uma regra única para todo mundo. Agora vamos para o segundo exemplo. Imagine um fazendeiro que precisa comprar uma máquina que custa R$ 1 milhão. Pode ser uma colhedora, por exemplo, de grãos. Uma máquina cara que traria uma grande produtividade para a fazenda. Ele faz a estimativa e começa a perceber que com essa máquina que custa R$ 1 milhão, ele aumentaria a produtividade da sua fazenda em R$ 100 mil por mês. Pensando nisso, ele olha e fala, caramba, eu preciso dessa máquina, aumentaria muito minha produtividade. Só que ele não tem esse dinheiro. E aí ele vai no banco para ver quanto custaria essa máquina. E a primeira informação que o gerente do banco fala é, você poderia financiar essa máquina em 60 meses a um custo de 3% ao mês. E aí a pessoa olha e fala, nossa, mas 3% ao mês é muito juro. Ficaria muito caro. E por fim, ele fala, olha, a parcela daria R$ 36 mil por mês. Concorda comigo que se você tivesse um aumento de produtividade de R$ 100 mil por mês, mesmo que a parcela seja R$ 36 mil, não faria sentido nenhum você não comprar essa máquina, porque traria um resultado de R$ 65 mil aproximadamente por mês de fluxo de caixa para a fazenda. Então percebe que alavancar nesse sentido faria muito bem para a fazenda, traria um fluxo de caixa maior para a fazenda e daria um resultado muito bom, mesmo tendo um custo de 3% ao mês. Então, muito do que manda na alavancagem é o resultado que essa alavancagem vai te dar. Existe uma frase que é muito legal que é: o homem que precisa de um trator e ainda não o comprou já está pagando por ele. Nesse caso, é exatamente o que aconteceria se você não pegasse esse empréstimo, esse financiamento a 3% ao mês. Seria uma loucura. E essa frase mostra exatamente esse exemplo que eu acabei de falar. Seria uma loucura quem não pegasse esse empréstimo, esse financiamento a 3% ao mês, mesmo sendo considerado um juro alto. E se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a levar cada vez mais informação para mais pessoas. E continuando indo para o terceiro e último exemplo aqui, eu vou trazer mais para o contexto dos imóveis. Imagine que você tem uma cota de consórcio e ela contemplou no mês 60. Você pagou 60 prestações e ela foi contemplada. Essa cota inicialmente era de R$ 300 mil e com os reajustes anuais ela passou para R$ 380 mil. Assim como sua parcela inicial era de R$ 1.800 e passou para R$ 2.280 aproximadamente. E ao longo desse período todo, desses 60 meses, você pagou aproximadamente R$ 120 mil. Então, em resumo, você pagou R$ 120 mil, tem acesso a um crédito de R$ 380 mil e agora tem uma parcela de R$ 2.280 para pagar até o resto do período. Nesse momento você compra um imóvel, coloca para alugar e passa a ter uma receita bruta de R$ 1.900, que seria o equivalente a 0,5% ao mês. Se a gente descontar os impostos e a taxa da imobiliária, por exemplo, a gente teria R$ 1.500 líquidos de renda desse imóvel por mês. Só que você comprou um imóvel de 380 mil, deu 120 mil de entrada parcelado, não foi à vista, e ainda vai ter mais 150 meses para pagar de R$ 780, que é a diferença do que você paga de parcela e do que você recebe. Se a gente fizer essa conta, você vai ver que no final você vai ter pago ao todo R$ 237 mil. E aí você me pergunta, poxa, mas você não está considerando a inflação? Porque as parcelas do consórcio vão aumentar. E você está certo. E o grande ponto é que, conforme a parcela do consórcio vai aumentando, o seu aluguel do inquilino vai aumentando na mesma proporção. Porque os aluguéis tendem a se reajustar da mesma forma. Inclusive, se a gente pegar os dados históricos, a gente consegue ver que em alguns momentos o aluguel foi reajustado até acima da inflação. Quem mora de aluguel em São Paulo, por exemplo, tem visto cada vez os aluguéis ficando mais caros em várias regiões da cidade. Enfim, o que eu quero te mostrar é que, por usar o dinheiro do consórcio, você vai pagar muito menos do que o valor total do bem. E o inquilino vai te pagar boa parte desse bem. E aí eu te pergunto, quanto que vai valer esse imóvel que inicialmente foi comprado por 380 mil? A gente vê
que os imóveis tendem a se valorizar, principalmente se você compra bons imóveis, assim como qualquer outro investimento tem os seus riscos também. Segundo questionamento que eu faço é: a gente considerou toda essa conta fazendo mais ou menos o arroz com feijão, como uma pessoa que compra tudo a valor de mercado e aluga a valor de mercado. Mas a gente vê que é normal no mesmo prédio ter dois apartamentos muito parecidos sendo vendidos por preços diferentes. Simplesmente porque um vendedor está com muito mais urgência de vender do que o outro. Então ele aceita um valor muito menor. Então, se você souber comprar, você consegue melhorar a rentabilidade do seu aluguel. E aí essa conta fica ainda mais favorável. Você vai pagar menos pelo seu imóvel e o inquilino vai pagar mais por ele. Terceiro ponto que eu levanto aqui: depois que o consórcio acabar de ser pago, qual que vai ser a rentabilidade, sendo que você pagou mais ou menos a metade ou um pouco mais da metade do imóvel? E depois dos 10, 12 anos, o aluguel vai ser inteiro seu. A rentabilidade vai ser muito maior do que uma compra comum à vista, por exemplo. Até porque se você comprasse à vista, comprasse diretamente o imóvel com os 380 mil reais em mãos, você receberia os 0,5% por mês aproximadamente, mais a correção do valor do imóvel ao longo dos anos. E por fim, a grande beleza da alavancagem. Quanto tempo você demoraria para conseguir comprar um imóvel juntando dinheiro à vista? Então, quando a gente consegue usar esse recurso de usar dinheiro barato de terceiros, a gente acelera e muito a construção de patrimônio. Provavelmente você levaria os 12 anos, os 15 anos, os 8 anos do período total da cota só para juntar o valor do primeiro imóvel. Quando você usa o consórcio, você consegue comprar bem mais cedo quando a carta é contemplada, e quando acaba o consórcio, o imóvel já é seu e o inquilino pagou boa parte dele. E isso acontece porque se você vai juntando o seu dinheiro paralelamente até comprar à vista, o imóvel também vai ficando cada vez mais caro. Então você anda um pouquinho, o imóvel fica mais caro. Você caminha mais um pouco, o imóvel fica mais caro. E com consórcio isso é muito mais facilitado. E se você quiser aprender a construir uma carteira de consórcios, seja para vender carta contemplada com lucro ou para construir uma carteira de imóveis para uma aposentadoria, por exemplo, inscreva-se no link da descrição, onde tem 3 aulas gratuitas onde eu explico o MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcio. São 3 aulas gratuitas onde você vai entender todo o passo a passo de como construir patrimônio com consórcio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.